Mas tá bom, tá bom. Beleza, obrigado pelo convite. E bom, o tema do sermão de hoje, ele já é um sermão que eu preguei numa outra igreja, então eu tive que encurtá-lo um pouco, mas é uma mensagem muito importante da mesma maneira. É sobre não negociar os seus princípios. E o que seria negociar princípios? Eu acredito que todos nós aqui, alguma vez na vida, nessa era de modernidade, nós já nos pegamos aí mexendo no celular várias vezes e então abrindo o aplicativo do banco, nós abrimos lá, quando nós instalamos nossa conta, nosso CPF e tudo mais, aparece lá, você aceita os termos e condições? Aí tem lá toda aquela lista, todas aquelas palavras escritas, né? Eu vou perguntar para vocês. Vocês leem? Ninguém lê os termos e condições. Você só vai lá no botãozinho, dá um aceite, né? Aceitei. Às vezes você não sabe nem o que está falando. Às vezes você está falando lá que você precisa dar o seu carro em troca de ter uma conta no banco e você não sabe nem o que você está assinando, né? As famosas letrinhas miúdas, os contratos dos advogados também, né? Mas agora eu pergunto novamente. Ou melhor, faço uma outra pergunta. Você já negociou seus princípios alguma vez? Você já aceitou termos e condições sem que você soubesse aquilo que você estava negociando ou aceitando? Acredito que todos nós aqui já negociamos, por exemplo, uma dívida, já negociamos uma casa, já negociamos um carro, e a gente sempre tem um contrato. Mas por que existem certos contratos que a gente não presta atenção? Ou por que existem certas negociações que a gente não leva tão a sério? E esse é o problema. Porque se nós não levamos a sério alguns tipos de negociação, chega um dado momento em que nós acabamos caindo em um golpe, em uma cilada. É alguém que resolveu aplicar um golpe ali financeiro, um golpe como um calote, por exemplo, e acabamos sendo prejudicados nisso. Mas eu trago uma mensagem meio que no imperativo para vocês. Não vou gritar, obviamente, mas não negocie os seus princípios, porque um filho de Deus não negocia os seus princípios. Esse é o primeiro ponto. É uma frase que eu quero deixar no imperativo e dentro do coração de vocês. Porque nós como cristãos, nós como jovens, porque todos nós somos jovens, não devemos negociar os nossos princípios em nenhum momento da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. E notem que a primeira negociação de princípios ela aconteceu no Jardim do Éden. Você pode pensar, como assim? Adão e Eva negociaram os seus princípios e os seus valores ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como a serpente foi os conduzindo da maneira. Nós conhecemos a história, obviamente, né? Não vamos delongar muito, mas a primeira negociação de princípios só aconteceu ali. Então, nós sabemos quais foram as consequências, né? Adão e Eva perderam a sua santidade, perderam a sua pureza, eles colocaram roupas de animais, eles perderam todo aquele brilho da santidade que Deus havia colocado na criação deles e se tornaram mortais. E o pecado entrou no mundo. Essa foi a consequência de negociar os valores e princípios naquele momento. E bom, já que nós entendemos que na nossa vida tudo é uma escolha, nós escolhemos acordar hoje, nós escolhemos levantar da cama hoje, nós escolhemos a roupa que nós somos trabalhar, nós escolhemos estar aqui hoje, que ótima escolha que fizemos estar aqui hoje. E agora que nós sabemos que nossa vida é feita de escolhas e consequências, nós sabemos também que na história da humanidade, várias pessoas, várias figuras históricas, tanto bíblicas quanto outras figuras como reis e governadores, negociaram valores e princípios. Mas falando biblicamente, nós temos ali personagens que negociaram seus valores. Sansão negociou seus valores, Esaú negociou seus valores e perderam grandes coisas. No caso de Sansão, ele se arrependeu. Mas, por exemplo, nós também temos personagens que não negociaram seus valores e princípios. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José, por exemplo. E esse último, então, não preciso nem dizer nada, né? A gente só precisa citar o nome dele e a gente já pode fechar a Bíblia e ir embora, porque a gente já entendeu que José não negociou seus princípios e ele foi próspero. E é justamente dele que nós vamos falar brevemente. É uma história repetida? É uma história repetida, mas é sempre um alerta, é sempre bom a gente lembrar um pouco. E para a gente poder contextualizar brevemente, eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 39. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. E em seguida nós vamos nos adentrar brevemente aí nos versículos 7 até o versículo 9. Então, Gênesis capítulo 39, do versículo 1 e 2. Em seguida nós vamos ler juntos o 7, o 8 e o 9.
Contextualizando, como nós sabemos, a história de José. José havia acabado de ser vendido pelos seus irmãos, havia acabado de chegar na casa de Potifar, e ali, como o texto bíblico vai nos dizer o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O texto vai continuar dizendo que Potifar se agradou muito do trabalho de José. José era realmente um bom trabalhador, ele era um jovem cheio de energia, era um jovem muito firme naquilo que ele acreditava, era um jovem muito prestativo, ele fazia as coisas de bom grado, ele fazia tudo da melhor maneira que ele conseguia, por isso ele prosperava, certo? Ele tinha valores, ele tinha princípios. E a história vai continuar dizendo que ele era também um jovem muito de boa aparência aos olhos, ele devia ser um rapaz forte, devia ser alto talvez, muito bonito aos olhos para as mulheres. E como nós sabemos a história, houve sim uma mulher que chamou a atenção, ou melhor, que ele acabou chamando a atenção demais. E o versículo 7 vai nos dizer o seguinte: e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Versículo 8: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E aí o texto vai continuar dizendo que eram dias e dias, todos os dias, a mulher de Potifar fazia o mesmo convite, sempre o mesmo convite. E em dado momento, José quase caiu. Ela tentou fazer um plano ali e no fim deu errado, mas ela o acusou injustamente. Nós conhecemos a história. Potifar chamou os guardas e José foi levado para a prisão, e a história de José continua. Nós sabemos o desfecho dela, mas notem, eu costumo pensar que o ponto crítico da história de José é justamente esse. Porque pensem comigo, se há um momento em que ele poderia ter abandonado Deus e abandonado todos os seus princípios, é neste ponto da história. Não seria necessariamente no momento em que ele foi vendido como escravo. Não seria esse. Mas foi justamente neste momento que José estava na casa de Potifar, em que tudo poderia ter ido por água abaixo. Pensem comigo. José prosperava em tudo que ele fazia. Ele tinha boa fama. Potifar gostava dele. Certo? Então vamos dizer assim que, apesar das circunstâncias, José tinha o emprego dos sonhos. Certo? Ninguém estava acima dele na casa, a não ser o seu senhor, certo? Então, ele praticamente mandava, entre aspas falando, mandava e desmandava da casa. Então ele falava para o servo: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Quem de nós não queria um trabalho como esse, claro, numa circunstância de escritório, de poder mandar e desmandar quando você quisesse, certo? Tendo apenas alguém ali, um diretor, apenas na sua supervisão. Todos nós gostaríamos. E às vezes, por uma indecisão ou por um contrato que tem ali certos termos e condições que você não lê e você só dá um aceite, você coloca tudo a perder. E no caso, o que José teria a perder se ele tivesse aceitado o convite da mulher? Ele teria a perder a sua posição, certo? Mas notem que a mulher de Potifar também tinha uma posição, ela era esposa do chefe da guarda, ela tinha uma posição alta. Provavelmente, a Bíblia não relata, mas ela devia ser uma mulher atraente, porque historicamente as mulheres egípcias elas se arrumavam, elas se perfumavam, elas usavam joias, então elas estavam sempre em alta classe, sempre em um certo nível de exuberância, certo? Para poder se aparecer, mostrar a sua aparência. E a Bíblia fala, eram todos os dias, e José tinha a oportunidade de cair todos os dias. Mas ele disse apenas uma palavrinha de 3 letras, que você conhece bem: não. Uma palavra que para muitos pode ser difícil de dizer, para outros pode ser um pouco mais fácil, mas ele disse não. Todos os dias que ele recebia esse convite, ele dizia não. E é mais engraçado pensar ainda porque José era um jovem, e como todo jovem, você está na flor da sua idade, então você quer viver, você quer experimentar coisas diferentes. Mas José sabia dos seus princípios, ele dizia não, não é isso, não é certo, não é correto. E José sabia tudo que ele tinha a perder.
Eu gosto muito de uma citação que a senhora White diz no livro de Patriarcas e Profetas, que diz: se Potifar tivesse acreditado na acusação de sua esposa contra José, o jovem hebreu teria perdido a vida. Mas a simplicidade e lealdade que tinham caracterizado sua conduta eram prova de sua inocência. Ou seja, Potifar sabia que José era inocente e não acreditou na mulher dele, porque talvez de certo a mulher dele já tivesse um histórico como esse. E Potifar escolheu não acreditar na mulher, mas para que não desonrasse a sua família, para que não desonrasse a sua casa, ele escolheu levar José para a prisão. José sabia das consequências, ele sabia exatamente o que aconteceria se ele aceitasse a proposta e o que aconteceria se ele recusasse a proposta. E no fim aconteceu justamente as consequências de ter recusado a proposta. Ele foi acusado injustamente. E aí talvez você se pergunte, mas valeu a pena seguir princípios? Valeu a pena se manter íntegro? Você ser mandado para a prisão por algo que você não fez, que você foi acusado injustamente? Valeu a pena? Nós vemos na história de José que valeu a pena. Mas ainda a gente traz para os nossos dias. Vale a pena manter valores e princípios hoje? No mundo que nós vivemos hoje, um mundo tão rápido, tão dinâmico, um mundo tão digital, um mundo cheio de oportunidades? Vale a pena? Eu falo como jovem, por exemplo, uma oportunidade de emprego gigantesca que pode surgir. Vale a pena eu me manter íntegro por causa do sábado, para perder uma reunião importante com o CEO da Apple, por exemplo? Vale a pena me manter íntegro por conta disso? Ou então, para você, vale a pena você deixar de trabalhar horas a mais, de você fazer uma hora extra no dia de sábado para você conseguir comprar a casa, para você conseguir comprar um carro, para você fazer a viagem dos seus sonhos? Vale a pena? Pense comigo. Vale a pena você manter os seus princípios? Porque pense, se você quebrar o seu princípio e você for lá e trabalhar no sábado, ok, pode não acontecer nada naquele momento, mas lá na frente, se José tivesse aceitado a proposta naquele momento, talvez a mulher de Potifar teria comprado o silêncio dele. Presentes, certo? O silêncio, né? Ó, você fica quieto, você não fala nada, eu te dou um presente, né? Ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, sua história está guardada aqui comigo. Mas até quando? Porque, como a gente sempre aprende quando a gente é criança, a gente já tem perna curta, certo? E a gente vê que ao longo da história de José, anos se passaram, momentos se passaram, e valeu a pena ter sido fiel e temente a Deus, porque ele se tornou o governador do Egito. E eu gosto muito de pensar que se José tivesse aceitado a proposta da mulher de Potifar, ele teria dito não a todos os sonhos que Deus tinha colocado para ele na sua juventude, anos atrás, quando ele ainda morava com seu pai. Então, todos os sonhos que José teve, todas aquelas visões, não seriam de nada se ele tivesse aceitado. Ele teria perdido a prosperidade. E aí aquilo que a gente lê no versículo 2, volte lá em Gênesis. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José e ele prosperou. Talvez a palavra prosperou não estaria no livro. Talvez, eu até me arrisco dizer que se José tivesse citado a proposta da mulher de Potifar, talvez a história dele nem estivesse na Bíblia. Ou talvez estivesse até aqui. A história dele acabasse aqui. Foi preso. Acabou. Mas não, a história dele é diferente. A gente sabe. E aí eu volto a fazer a pergunta para você. Será que vale realmente a pena você manter princípios e valores hoje em dia e você não negociar? Talvez muitos até pensem assim, eu consigo aguentar o que José passou, eu consigo aguentar as provações. Ok, eu não estou aqui para dizer se você consegue ou não, o que você pode ou você não pode aguentar. Mas sendo bem sincero com você, eu consigo dizer que você não aguenta. Você pode até aguentar no começo, mas a próxima, a outra, a quarta, a quinta aprovação, eu já não tenho tanta certeza assim. Porque pense, a gente conhece a história de José, como eu venho dizendo aqui. José foi vendido como escravo, José foi acusado injustamente, José foi esquecido na prisão. Só depois que ele foi se tornar governador. Só que você, talvez, você mulher, não teria problema com a aprovação de Potifar, mas o homem, ou melhor, você mulher não teria problema com a aprovação da mulher de Potifar, mas nós homens talvez teríamos.
Mas talvez nós, falando como um todo, homens e mulheres, talvez teríamos a provação e a tentação de odiar a nossa própria família e culpar a Deus, porque a nossa própria família nos vendeu como escravo. Talvez você tivesse o desejo de se vingar da sua família quando os irmãos de José foram até o Egito para pedir alimento, conforme a fome avançava por Israel. E eu te pergunto, você teria essa coragem? Você teria essa capacidade de aguentar essa provação? Eu tenho quase plena certeza que não. Porque a gente se esquece que José era humano, José sentiu dor, José chorou, José sentiu fome. Ele foi esquecido, ele passou muito tempo ainda na prisão. Quando o copeiro retornou ao seu posto, ao lado do palácio, no palácio, ali, juntamente com o faraó, José ainda passou um período dentro da prisão. Ele foi esquecido. Mas aí é que está. Ele se manteve tão fiel aos seus valores e princípios que ele não culpou a Deus por isso. Ele resolveu esperar. Ele resolveu ser fiel. E assim como nós cantamos há pouco, ele foi fiel a toda a prova. Ele foi fiel no pouco e continuou sendo fiel no muito quando se tornou governador. A história dele a gente já conhece. Mas aí há uma frase que eu gosto de dizer. José ele continuou sendo honesto. E é uma citação que diz: é preferível ser servo da honestidade a ser rei do crime. Então, hoje em dia, vale muito mais a pena você ser uma pessoa honesta do que você ser uma pessoa desonesta, do que você ser uma pessoa que deixa os outros para trás, apenas pelo próprio benefício. E como eu disse, José era um ser humano. Nós somos seres humanos. Nós passamos por provações e muitas vezes nós passamos por tantas provações porque nós queremos atingir objetivos que para nós são alcançáveis. Então, eu costumo dizer às vezes, perguntar para alguns amigos, qual que é o seu preço? Talvez o seu preço seja uma casa dos sonhos, um carro, uma viagem que você queira tanto fazer. Mas para isso você deve abrir mão de algumas coisas. E às vezes muitos de nós nos deparamos com uma situação que nós precisamos abrir mão de um princípio muito fundamental, a nossa fé. E eu acho que esse é o principal ponto do sermão. Que a partir do momento que você abre mão do seu princípio, ou melhor, você abre mão da sua fé, para correr atrás de algo que é tão banal ou supérfluo, eu acho que já não faz mais sentido correr atrás dessa coisa. Então, olhando como um jovem de 23 anos, se eu deixar minha fé de lado apenas para perseguir um sonho de uma carreira profissional, eu acho que essa carreira não vale tão a pena assim. Se eu deixar minha fé de lado para correr atrás de um relacionamento, eu acho que esse relacionamento não vale tão a pena assim. Se eu deixar minha fé de lado para fazer a viagem dos meus sonhos, trabalhando mais e mais e mais, sem que trabalhar no sábado, eu acho que essa viagem dos meus sonhos não faz tanto sentido assim. Agora reflita com você. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Qual é o seu preço? Será que esse preço, será que essa sua vontade, esse seu desejo, esse seu sonho, vale a pena realmente abrir mão de um princípio por causa dele? Pense com você. Muitas vezes a gente até se esquece, porque há momentos em que alguém vai chegar: ei, Psyu, vem cá, vem você mesmo. Vamos ali, ó. Ninguém tá vendo, vamos lá no bar ali da faculdade, a gente tomar uma bebida. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai ver não. A gente vamos matar uma aula ali. Ó, seguinte, eu vou conseguir te dar um aumento se você começar a trabalhar no sábado. Aí, se você começar a trabalhar no sábado, eu consigo te dar um aumento que você quer. Mas, ó, não conta pra ninguém não, ó. Eu fui lá no financeiro, consegui fazer um desvio lá, e você vai receber um aumento maior, você vai receber uma parte maior do seu salário, para você conseguir comprar sua casa e seu carro. Mas, ó, não conta pra ninguém. E aí? E o seu valor, o seu princípio? Onde que ele fica? Engana-se aquele que acredita que não há testemunha ocular. Para cada ação há uma testemunha invisível. E essa testemunha invisível é Jesus Cristo. Então tudo aquilo que nós fazemos em segredo, para a humanidade, para nós, talvez fique em segredo. Mas para Deus não há segredos. Ele sabe exatamente o que passa no nosso coração. E Ele está sempre batendo na porta do seu coração e perguntando: filho,
Será que vale realmente a pena você seguir por esse caminho? Você abrir mão do seu princípio, você abrir mão da sua fé? Eu tenho planos melhores para você. Eu vou deixar a opção de você seguir o que você quer, mas eu tenho um plano melhor para você. Tá bom, Nicolas, mas então qual que é o segredo para você não abrir mão da sua fé e dos seus princípios? 2 textos. Um deles começa com uma pergunta. Eu convido você a abrir Salmo 119, o versículo 9. O Salmo 119, o versículo 9, ele começa com uma pergunta e em seguida ele já te dá a resposta, que eu acho muito interessante, que diz assim: como pode um jovem manter pura a sua conduta? E em seguida a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Ou seja, vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo de acordo com a fé no Altíssimo. E o segundo texto, sobre o segredo para não negociar valores e princípios, é um dos mais famosos do Novo Testamento, que está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Convido você a abrir também. Romanos 12, versículo 2. Que vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é literalmente isso. Então, não se amoldar aos valores e os padrões desse mundo. Então, se o mundo diz que nós devemos trabalhar no sábado, se o mundo diz que nós devemos abandonar a religião, nós vamos na contramão do mundo. Se o mundo diz que para a gente alcançar os nossos sonhos, se para a gente conseguir o emprego que a gente quer, para conseguir o salário que a gente quer, para conseguir o carro que a gente quer, para conseguir a pessoa que a gente quer, a gente tem que abrir mão dos nossos valores, então a gente vai fazer o contrário do mundo. A gente vai fazer totalmente o contrário. Nós vamos andar na contramão deste mundo, nós vamos andar na contramão deste século. Eu queria estar com a minha camiseta dos jovens hoje, mas como eu vou ter o evento do Maranata, eu acabei guardando todos na mochila. E eu pensei, qual que é o objeto, como que eu posso exemplificar que eu estou ali representando o público jovem, apenas ser um jovem, mas eu queria algo que realmente identificasse a minha identidade. Eu fui lá no meu guarda-roupa e pensei, bom, vou pegar meu lenço do clube, meu lenço do desbravador. O mundo está indo em uma direção, mas com esse lenço aqui, eu estou indo por outra. E eu gosto disso. Eu gosto de ser diferente, eu gosto de ser a pessoa que realmente está indo na contramão do mundo. Porque enquanto o mundo está correndo atrás de sucesso, eu estou correndo atrás de uma coroa incorruptível. O mundo está correndo atrás de ferro, mas o ferro enferruja. Eu estou correndo atrás do ouro, uma coroa dourada, com várias estrelas. E uma vida eterna. Mas notem que, para isso, nós não devemos ter medo de mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Nós não devemos ter vergonha de colocar um lenço amarelo, como eu estou usando aqui hoje, e sair na rua quando necessário. Porque às vezes nós gravadores a gente só usa o uniforme e o lenço na reunião, né? Às vezes a gente sai da reunião e tira o lenço. Ah, não quero que ninguém me veja como desbravador. Errado. Eu quero que as pessoas lá fora me vejam como lenço. E eu quero estar lá fora, as pessoas vendo eu de lenço e pensando, nossa, que diferente. É isso que eu quero. É isso que nós devemos querer, que as pessoas olhem para nós e pensem, ele é diferente. Ela é diferente. Ele parece ter valores, ela parece ter valores. Este é o ponto. Só que muitas vezes nós queremos ser hedonitas. Hedonitas na filosofia grega significa que são pessoas que são movidas por prazeres e bens. Então, quando algo já não me satisfaz, eu busco aquilo que me dá mais prazer, eu busco. E quando esse algo novo já não me satisfaz mais, eu busco outra fonte de melhor prazer. E assim eu vou vivendo, porque o prazer é o bem mais supremo para esse grupo de pessoas, né? Então, se eu sou uma pessoa que vive de maneira hedonita, o meu destino é a sepultura. Se eu sou uma pessoa que vive de maneira hedonita, o meu destino é a sepultura. Só que antes de chegar na sepultura, eu assino um contrato de luz e trevas, chamado perdição e morte eterna. E eu vou lá com uma caneta, com o inimigo todos os dias falando, ó, assina esse contrato aqui, assina esse contrato, assina aqui, ó. E aí quando eu assino esse contrato, ele olha nos meus olhos e fala, agora você já era, agora você viu, agora você caiu.
Ele vai começar a rir da minha cara, ele vai começar a rir da sua cara se você assinar esse contrato. Porque você olha o contrato, mas é um contrato cheio de letras miúdas. Se você quer tanto o emprego dos seus sonhos, se você quer tanto os seus sonhos, você vai ter que deixar Deus de lado. É isso que ele quer. Esse é o contrato dele. E deixar Deus de lado é justamente o tema desse contrato. Perdição e morte eterna. E talvez em algum momento da sua vida você acabou aceitando esse contrato. Ou talvez você esteja até tentado aceitar esse contrato. Mas, como eu aprendi uma vez na faculdade estudando uma matéria sobre direito e sobre negociação. Em uma negociação, nós temos a parte interessada em um ponto e a parte, às vezes, contrária. E há sempre um mediador. E nessa história do conflito entre bem e mal, há um mediador, há um advogado, Jesus Cristo. E quando você está prestes a assinar um contrato chamado perdição e morte eterna, ele chega com um contrato muito melhor para você. Ele chega para você com um papel, apresentando a Bíblia aqui, que está escrito assim: salvação e vida eterna. E esse é um contrato que os termos e condições são mínimos. Sabe quais são os termos e condições? É como se ele tivesse escrito assim: filho, confie em mim, eu nunca vou abandonar você. Entregue o seu coração a mim e eu te prometo que juntos passaremos por tudo, até que estejamos eternamente no céu. Falta muito pouco para esse dia chegar. Eu te amo. É um contrato que quase não tem termos e condições. É um contrato que está dizendo: apenas confie em mim e me ame de todo o seu coração. E espere, tenha fé, porque coisas melhores virão. Então, se nós vivemos hoje em um mundo que prega tanto que nós devemos deixar Deus de lado, nossa fé de lado, Jesus diz o contrário. Ele diz: aumentem a sua fé, confiem em mim, tenham paciência, porque coisas boas virão. E eu acredito muito que coisas boas estão por vir, tanto para mim quanto para vocês também. E que esse seja o nosso desejo, que nós nunca abandonemos a nossa fé, que nós nunca deixemos de buscar a Deus todos os dias, que nós nunca assinemos um contrato de perdição e morte eterna. E se porventura você chegou perto de assinar, se você assinou, anime-se, porque tem um mediador e está batendo na sua porta para chegar com um contrato chamado salvação e vida eterna. E para encerrar, eu convido vocês a se colocarem em pé para nós fazermos uma oração. Mas antes eu gostaria de deixar um texto com vocês, que é um texto muito famoso, que está lá em Mateus, capítulo 28, no versículo 20, que ele está dizendo ali suas palavras finais antes de subir aos céus. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Mas o versículo 19 diz: portanto, vão e fazer discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer tudo aquilo que ordenei a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então confie, Deus está conosco. E mais uma vez, não negocie seus princípios, não vale a pena. Vale muito mais a pena você ser fiel e temente a Deus do que você deixar de lado e correr atrás de coisas tão vãs, que são passageiras e vão enferrujar como ferro enferruja. Mas o ouro da coroa, ele é incorruptível. E a vida eterna é a melhor coisa que pode existir nesse universo. Amém? Vamos nos colocar em pé para fazer uma oração. Querido Deus, nós estamos aqui, onde nós estudamos mais um pouco da Tua Palavra, nós estudamos um pouco sobre José, passamos aqui brevemente sobre alguns personagens que negociaram seus valores e princípios, alguns que perderam grandes coisas, perderam grandes bênçãos, mas que muitos que disseram não às coisas deste mundo, eles ganharam grandes bênçãos também e prosperaram, porque foram fiéis a Ti. Mas nós não queremos ser fiéis a Ti apenas pelas bênçãos. Nós queremos ser fiéis a Ti porque é isso que o Senhor espera de nós. E nós sabemos que, sendo fiéis a Ti, a recompensa final é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer, que é a vida eterna ao seu lado, que é poder passar todos os dias, por toda a eternidade, louvando e engrandecendo o Teu nome. E que essa possa ser a nossa certeza todos os dias. Nós possamos sair daqui hoje, neste momento, preenchidos do Teu amor,
e completamente convictos de que tudo aquilo que nós queremos nesse mundo é passageiro. Tudo que nós passamos, tudo aquilo que nós sofremos vai acabar. E tudo aquilo que nós tanto almejamos, que é a vida eterna ao seu lado, só está começando. E nós queremos muito, Pai, te pedir para que o Senhor nos guie até agora aos nossos lares, para que nós possamos ter uma boa noite de repouso, para que todos nós possamos sair com a certeza de que o Senhor já venceu por nós e que o Senhor tem grandes planos na nossa vida enquanto nós ainda vivemos aqui na terra. E que se o mundo em algum momento, se o inimigo em algum momento chegar para nós com um contrato de perdição e morte eterna, que nós possamos dizer não e que nós possamos assinar o teu contrato, que é um contrato de luz, que é um contrato de salvação e vida eterna todos os dias. E que o Senhor esteja conosco durante toda a nossa vida, até que o Senhor venha. Porque esse é o nosso maior desejo e é a nossa oração, e nós fazemos isso em teu nome. Amém. Amém.